Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, também conhecido como Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre nobres e nobreza, a origem desse termo, o que ele realmente significa ou significava, o que ele ainda pode significar e todo o resto. Vamos fazer um vídeo geralzão para falar de nobres e nobreza aqui no canal. Por quê? Porque o vídeo antigo disso já está meio ultrapassado, meio velho, embora seja riquíssimo em conteúdo também. Eu quero fazer uma coisa mais legal para vocês, para que também seja mais legal de ver e manter umas aparências mais atualizadas, né? Manter uma edição melhor, uma qualidade técnica melhor, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre nobreza. Primeira coisa, como surgiu a ideia de nobreza? De uma classe social separada das demais. Basicamente isso aí é uma coisa praticamente pré-histórica, muito anterior à Idade Média em si, anterior a Roma, anterior até a Grécia. Isso surgiu basicamente porque no passado, pouco depois da formação das famílias, diga-se de passagem, a formação das famílias foi uma força motriz para o mundo, porque a própria ideia de família criou o conceito de propriedade privada que conhecemos hoje, mas um pouco após a formação das famílias, as famílias tenderam a se especializar para poderem sobreviver melhor como famílias. Lembre-se, no mundo mais primitivo, a convivência em grupo era uma coisa fundamental, e a união pelo sangue era de longe o laço mais forte que poderia unir alguém. Então, as famílias tinham que aprender a lutar para se defender, tinham que aprender a produzir seu próprio alimento, seja caçando ou coletando, tinham que aprender a proteger o que produzia e a proteger a própria terra, a produzir suas ferramentas e todo o resto. E do conceito de família surgiu a ideia de clã, que já é retratada na Grécia Antiga. Antiga eu falo antiga mesmo, falo do período pré-formação das polis. O conceito de clã nada mais é do que a questão da família unida, e unida por uma causa, por algum motivo. E aí, como podemos dizer, surgiram clãs de guerreiros, surgiram clãs de caçadores, de coletores, de produtores agrícolas, clãs de artesãos, sejam eles ferreiros, ou marceneiros, ou qualquer outro tipo de artesão em si. Porém, em especial, os clãs de guerreiros ganharam uma função muito importante nesse período. Porque quer queira ou quer não, uma das coisas mais importantes na ideia de propriedade em si é a capacidade de você fazê-la ser sua. Pode parecer bizarro hoje, com base nos conceitos que vivemos no mundo moderno, mas o próprio conceito de propriedade envolve a questão de garantir que fosse seu, de fazer ser seu. Ou seja, de demarcar e defender. E por tendência natural, quem melhor demarcaria e defenderia um território do que um guerreiro? Lembrando, guerreiro no sentido literal. Eu nunca vou usar guerreiro no sentido figurado nesse canal. É uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Até porque eu não concordo com o significado figurado da coisa. Mas a ideia de guerreiro no sentido literal eu vou trazer muito. Então, toda vez que eu falar a palavra guerreiro aqui, eu estou falando no sentido literal da coisa. Do cara que pega em armas e vai pra guerra. E vai matar ou morrer. Esclarecido isso, quem melhor do que um guerreiro para defender a terra? E garantir que ela fosse realmente dele. Porque afinal, o guerreiro é o cara que tem a força, que tem a espada. Então, é natural que esse cara tenda a ser o melhor defensor da terra e, por consequência, a garantir melhor a propriedade dela. E é natural que nas sociedades primitivas, essa figura do guerreiro tenha ganhado função de liderança nelas. Porque era graças a eles que, uma outra sociedade inimiga não vinha lá e destruía tudo, né? Não vinha lá e saqueava tudo que era interessante e destruía o resto, por causa dessa função do guerreiro. É natural que ele tenha rapidamente ascendido a função de liderança. E com o passar do tempo, tomando cada vez mais e mais poderes. Afinal, quer queira ou quer não, a liderança do líder militar, do líder guerreiro, é a liderança natural do mundo. E nisso as famílias começaram a se especializar. Surgiram os líderes guerreiros das tribos bárbaras, sejam germânicas, nórdicas, eslavas, celtas, todo o resto. E até nas próprias tribos latinas no começo, e tribos gregas, isso aconteceu, né? Porém, como podemos dizer, sociedades muito organizadas e muito hierarquizadas, no sentido de deixou de ser uma coisa simplesinha. Tem a tribo aqui, vamos pensar, que minha família é em 5, assim. É o caso, né? Eu tô zoando. Vamos pensar na minha família maior, por parte de mãe, que por exemplo, minha mãe, eles são em 5 irmãos. E aí cada irmão teve 2 filhos. Em teoria são 10. Na verdade são mais, porque tem um irmão dela que teve bastante. Mas vamos considerar em 12, vai, porque ele tem 4 filhos, esse aí. Nós somos em 12, imagina. Eu sou o guerreiro da família. Não sei quem é o artesão, não sei quem é o caçador, não sei quem é o coletor, não sei quem ocupa as funções espirituais e religiosas, não sei quem é o construtor. Em uma sociedade pequena assim, de 12 pessoas, é natural que o guerreiro emerja como líder, mas também assuma por completa a responsabilidade da guerra e da defesa dela. Em sociedades muito hierarquizadas, como milhares, milhões de pessoas, é natural que essa responsabilidade comece a ser terceirizada e o líder deixe de ser o guerreiro para se tornar aquele que melhor se comunica, que melhor convence os outros. E daí surge a política. Então em Roma, por exemplo, e nas polis gregas, a ideia da liderança do guerreiro meio que morreu em muitas delas ali, nas polis gregas e de Roma, para se assumir
a liderança do político, do orador, vamos dizer assim. Deixou de ser o cara que melhor defendia para ser o cara que melhor convencia. Porém, como é muito fácil ver ao longo da história de Roma mesmo, de tempos em tempos sempre voltavam líderes guerreiros ao poder, seja por questões de necessidade, de defesa do território do império, ou seja pela própria facilidade de controlar as coisas em si. Porque quer queira ou quer não, um orador controla muito bem as coisas enquanto elas estão calmas, enquanto elas estão na paz, enquanto não há problemas muito grandes a serem resolvidos. Porém, na hora que as coisas apertam, se complicam, é natural que o poder sempre volte para um líder guerreiro. E foi exatamente isso que aconteceu na Idade Média. As coisas se complicaram de tal forma e o grande Império Romano se esfacelou e virou pó. A Europa deixou de ser uma coisa unificada sob o jugo romano para virar uma eterna divisão de pequenas tribuzinhas, de pequenos povoados. Novamente, como eu já falei, sempre quando há sociedades pequenas, a tendência natural é que a liderança volte para o líder guerreiro e permaneça com ele. Ainda mais porque quando a coisa é pequena, quem melhor vai conseguir definir a propriedade da terra, ou se apropriar dela e se fazer valer a propriedade dela, do que aquele que tem capacidade de defendê-la? Então podemos dizer que é dessa formação de líderes guerreiros que surgiu a nobreza. Essa ideia dos clãs de guerreiros, das famílias especializadas em defender a terra, de defender suas pequenas regiões. Até falo disso de forma mais detalhada lá no conceito primitivo de feudalismo, mas é daí que surgiu a ideia de nobre, porque o nobre nada mais é do que isso, do que o guerreiro, do que o cara que defende a terra, do que o cara que pode lutar para defendê-la, e do que o cara que consegue fazê-la ser sua porque a defende. Daí surgiu a ideia original de nobreza. E mais do que isso, daí surgiu a ideia de nobreza, mas como que ela se tornou uma classe social à parte? Lembra que eu falei dos clãs, especialização. As famílias nobres cresciam e viviam em função de formar guerreiros. Era uma lógica até um tanto quanto similar a lógica espartana, vamos dizer assim. Embora tenham suas divergências, porque na polis de Esparta antiga, a sociedade inteira era voltada para a guerra. Não era questão de apenas ser, como vamos dizer, uma família específica. Nesse caso, estamos falando de famílias específicas. Mas essas famílias passaram a devotar sua existência à guerra e à formação de guerreiros, de filhos fortes guerreiros e de esposas apropriadas para guerreiros. E quando eu falo esposas apropriadas para guerreiros, um dos principais conceitos é a genética mesmo. Sim, poder passar os genes de bons guerreiros para frente. Mas também, lógico, esposas boas em cuidar dos ferimentos de seus maridos. Em alguns casos, até mulheres que pegavam em armas mesmo para lutarem, embora fosse uma minoria no período, haviam também. Conheciam de luta. Às vezes, que não iam para a guerra em si, mas que conheciam de luta o suficiente para poder treinar filhos para isso. Que saberiam reparar uma armadura ou como ajudar a colocar em sua esposa, por exemplo. Então sim, essas famílias nobres formavam indivíduos feitos para a guerra. E por formarem isso, eles tendiam a não quererem misturar seu sangue com o sangue de outras pessoas. Nesse caso, é como se fosse, vamos dizer assim, raça de cachorro. Já ouviram falar de Kennel Club, por exemplo? Que eles vão tentando selecionar a raça de cachorro pelas características que eles desejam nela. Não com uma coisa preconceituosa, vamos dizer assim, mas com uma coisa com o intuito de selecionar para aquilo que eles querem. A formação de uma classe social nobílica nada mais é do que isso. A seleção de indivíduos aptos a criarem guerreiros. De tanto que, uma coisa que é notável, verem em pessoas de origem nobre, nobre eu falo assim, não nobre de condecoração, mas naqueles nobres de sangue mesmo, aqueles que têm alguma ascendência desses nobres de sangue, dessa criação nobre assim, feita para guerra, você pode notar, os indivíduos são encorpados. Você dificilmente vai ver um desses nobres de sangue de aparência raquítica. Eles são naturalmente encorpados, porque é uma característica que a própria genética, a seleção artificial de nobreza criou. Não estou falando que sejam acima do peso, necessariamente, mas são encorpados, são fortes. Tem uma estrutura óssea mais robusta, vamos dizer assim. E cara, isso é notável pra caramba. Praticamente todos os amigos que eu sei, que eu conheço que tem a origem nobre deles, assim, e todo o resto, amigos eu falo assim, aqueles que eu conheço pessoalmente, fisicamente. Muitos de vocês são nobres amigos meus pelo canal, mas eu acabo não conhecendo pessoalmente vocês. Então eu muitas vezes não sei como vocês são de verdade, presencialmente. Porque eu posso nunca ter estado fisicamente com vocês. Mas aqueles que têm a origem nobre sanguínea, muito forte, você nota. É encorpado, tem uma estrutura corpórea robusta, tem uma característica óssea mais forte, porque é resultado dessa seleção artificial. É um resultado dessa seleção, que ocorreu ao longo de muitos anos da espécie humana. E cara, isso era tão notável no passado, que para tentar preservar o sangue e a capacidade militar advinda dele, a tendência natural era só casar nobres com nobres, guerreiros com guerreiros, guerreiros com filhas de outros guerreiros. E quando não fosse possível casar com uma família diferente para gerar uma boa aliança militar, uma boa genética, casamentos incestuosos. Sim. Lógico, entre os cristãos havia uma repulsa por casamentos incestuosos muito próximos, vamos dizer assim. Casamento incestuoso, para deixar claro para vocês, significa casamento entre pessoas do mesmo sangue, pessoas da mesma família. E, lógico, para muita gente isso pode variar, o grau de parentesco para ser considerado ou não incestuoso. Mas sim, entre as sociedades pagãs,
entre os guerreiros, os nobres, assim, chegava a haver casamento entre irmãos, para se preservar o sangue. Entre primos nem se fala, normal. Quando o intuito era preservar o sangue e não havia uma opção melhor de um casamento que gerasse uma aliança militar boa, por exemplo, se fazia isso porque a ideia de se perder a genética do sangue de guerreiro era muito temida por eles. E daí que eu expliquei a origem do nobre como guerreiro, como se tornou uma classe social separada, vamos falar um pouco agora do feudalismo. Porque com o feudalismo veio a suzerania e vassalagem. Quando alguns clãs de guerreiros começaram a derrotar outros clãs de guerreiros, obviamente, um clã de guerreiros tem um limite de área administrável por eles, que provavelmente seria o feudo dessa família. Mas eles passaram a derrotar outros clãs de guerreiros e começaram a exigir a subserviência deles na guerra. Disso surgiu a ideia de suzerania e vassalagem que conhecemos hoje, da subserviência na guerra a partir da dominação de um clã de guerreiros por outro. Eles permaneceriam sendo donos dos seus territórios respectivos, porém devendo um favorzinho militar a quem os derrotou, vamos dizer assim. E daí surgiu toda aquela hierarquia. E dessa hierarquia, como eu já falei acho que no vídeo que eu gravei recentemente sobre a diferença de nobreza de condecoração e nobreza de espada, tá aí a grande diferença essa formação. Surgiram os títulos, porque, por exemplo, eu sou um senhor de terra só, mas eu não domino ninguém. Eu sou o senhor de um clã de guerreiros que domina a minha terra, mas eu não domino nenhum outro clã de guerreiros, a não ser o meu próprio. Neste caso, eu sou um barãozinho. Tenho o exército do meu feudo, da minha família só, e é isso que eu tenho. Ou é isso que minha família tem. Minha família tem o título de barãozinho, porque só domina a si mesmo. Eu sou o líder de um clã de guerreiros que domina outros clãs de guerreiros, mas que esses outros já não dominam ninguém. Eu sou um conde. Eu sou a média nobreza. Eu sou um senhor de um clã de guerreiros que dominam condes e barões. Eu sou um duque. Eu sou o senhor de um clã de guerreiros que domina vários outros clãs de guerreiros, dentre eles duques, condes, barões, todo o resto. Uma aliança militar bem complexa à minha volta. Eu sou um rei. Embora provavelmente o título de monarca em si, de rei, seja meramente advindo da não existência de alguém que tivesse domínio sobre ele. Mas vocês entendem o que eu quero chegar? Disso originaram-se os títulos, com um mero reconhecimento de qual posição cada clã de guerreiro com seus territórios estaria em relação à aliança militar, para poder definir melhor os papéis militares, que nem numa hierarquia militar, né? Que nem no exército mesmo, que existe general, existe capitão, existe cabo, soldado, tenente, qualquer coisa assim. Títulos de nobreza nada mais são do que títulos militares, mas de uma ordem militar espontânea que surgiu no passado, e não dessa ordem militar hierárquica de soldados pagos que existe hoje. E daí surgiram os títulos de cavaleiro, que eram os títulos individuais, vamos dizer assim, o título para pessoa, não hereditário, porque quer queira ou quer não, nem todo nobre é o senhor de seu clã. E quer queira ou quer não, todo nobre guerreiro quer ser reconhecido de alguma forma. Então a partir daí surgiram os títulos de nobreza em vida. Aqueles que não representavam um papel na terra, mas representavam a bravura dele como um guerreiro, a nobreza dele como um guerreiro. Uma forma de condecoração? Sim, uma forma de condecoração. Mas que neste momento da história ainda tinha respaldo na questão militar, na questão bélica, na questão de ser um guerreiro em si. Ainda tinha respaldo na espada, vamos dizer dessa forma. Porém, a partir daí surgiu o ato de poder condecorar. E lógico, em algum momento, algum senhor fez o uso da condecoração para usá-lo como honraria, mas uma honraria sem vínculo bélico, né? E podemos dizer, a partir daí, surgiu a própria ideia de nobreza de condecoração. Porque a partir do momento que foi possível passar a condecorar as pessoas por nobreza, e não meramente reconhecer a nobreza delas e de suas famílias pela posição das forças do reino em si, da aliança militar que possuíam, foi possível criar a nobreza de condecoração. Obviamente, com o advento do Estado Nacional moderno, a própria ideia de nobreza foi morrendo. No começo, virando uma classe de privilegiados que não lutavam mais guerras. Já expliquei como a coisa funciona naquele vídeo sobre o Estado Nacional moderno e o fim da Idade Média, que eu até regravei recentemente. Mas enfim, foi-se aos poucos morrendo a questão da nobreza hereditária. Primeiro se cortou a questão militar dela. Eu diria que quando se cortou isso, ela praticamente assinou a sentença de morte dela. Porque era essa capacidade militar que a assegurava ou a perpetuaria como a nobreza, como uma classe separada, como um significado separado de pessoa, assim. Quando perdeu essa responsabilidade e esse caráter bélico, começou a morrer. Mas com o passar do tempo foram cortando seus privilégios também. A terra foi sendo centralizada na mão do monarca ou dos governos centrais, deixando de ser uma administração local aos poucos. Com o passar do tempo passou a se cobrar tributos sobre essas terras dos nobres. Posteriormente passou a se barrar heranças e outras coisas. Até que hoje, nobreza no estilo clássico mesmo, de oriundo de uma família de guerreiros, se tornou meramente algo simbólico.
Alguns monarcas ainda preservam essa tradição sanguínea, mas fora alguns monarcas específicos de alguns países europeus, tal coisa basicamente morreu. Porém, a ideia de nobreza de condecoração não, essa continua existindo. Porém, como o próprio nome diz, é uma coisa de condecoração, é uma honraria àqueles que mereceram em vida, mas que é como se fosse uma grande medalha de honra, mas que na prática não tivesse, vamos dizer assim, não tivesse um exercício prático dela. É uma grande honraria para se pendurar na parede, fazer um quadro bonito e coisa assim, mas que você não vai utilizá-la para liderar alguém, para exercer alguma função dentro da sociedade ou coisa do tipo. Então, acho que por esse vídeo é isso. Falei muito sobre nobreza aqui. Já tá tendo a segunda parte da gravação porque a primeira ficou longa demais e a câmera aqui parou. Mas enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido, tenha ficado uma coisa bacana mesmo, para poder ficar para mais pra frente no canal, para todos que vierem ver aqui, e poder esclarecer a dúvida de todos eles a respeito sobre essa origem da nobreza e como virou o que virou. Enfim, acho que é isso, nobres amigos. Se gostaram, por favor, deixe seu like, seu joinha aí, porque ajuda muita gente. Não é inscrito? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda. Obrigado e até a próxima.